Ai, que horror. Que Deus o tenha. O professor Lucas, ele teve um problema pessoal, né, familiar, não deveria nem estar brincando com isso, inclusive, não tenho limites também. E daí ele não veio hoje, né, não conseguiu estar presente com a gente, aí ficamos aqui para resolver, né, isso para ele, tá? Mas ele tá bem, tá tudo certo. Eu fico brincando. Eu tenho uma para contar do Lucas, inclusive. Perguntem assim para ele: Sor, tu já foi para Roma? E daí tá, ele vai responder que sim e tal. Gente, resumo da história. O Lucas, ele foi. Uma mulher chegou pra ele em Roma. Essa história é verdade, tá? Ele é melhor amigo do meu namorado. Uma mulher chegou pra ele em Roma e perguntou se ele. E falou que ele era muito parecido com o Vin Diesel, do Velozes e Furiosos. E daí ele olhou pra mulher e ele disse que ele fez como é que é o nome? Quando o sósia do Vin Diesel no filme. Sabe aqueles momentos que não é o ator fazendo? Ele falou para a mulher de fora, e ele falou, desenrolou lá um espanhol com a mulher e falou isso, e ficou com a mulher, por isso. Conseguiu pegar a guria. Vocês acreditam? Aí perguntem só assim, ó, porque ele vai mentir se vocês falarem direto isso. Sora, tu já foi para Roma? Ele vai falar, aí vão desvilando, tá? Depois a Sora conta mais. Dublê, Raquel, exatamente. Fugiu a palavra do meu vocabulário. A gente perguntou de Brasília já. Brasília, sim. Brasília é verdade também, da mulher casada, né? Sora, explica por que você está feliz. Gente, repertório. A Virgínia lançou uma academia com planos de 37 dias aqui no Brasil. Então era tudo que precisava, né? A gente tem tantos problemas na nossa sociedade, agora temos menos um. Tô feliz nada, Matheus, tô normal. Sora, e o Sor de literatura? Sem palavras, depois eu conto do Otávio. O Otávio é terrível. Aí o Otávio não deu aula para vocês porque a gente teve que fazer um arranjo no horário, mas ele disse que o pessoal do online vai ficar bravo, porque eu estava no meio de uma história, de uma obra. Tu viu que ela pintou o Zé Felipe de preto no avião dela? Não vi. Ela tirou ele do avião? Mas eu não ficaria andando num avião que tem a foto do meu ex, pelo amor de Deus. Tá? Não vou nem falar nada. Tem noção, Virgínia. Deixa eu pegar minha caneta. Chega de conversa, vocês estão muito conversadores. Gente, amanhã tem um período comigo e um com o Luciano, tá? Que vocês adoraram, eles chamaram de divo, de não sei o que. O Luciano é maravilhoso mesmo. E vocês têm geopolítica. Então, vamos aproveitar para a gente já ir desdobrando, desenrolando um conteúdo. Ela sempre está feliz das nossas aulas. É verdade, Raquel. Eu tenho as minhas turmas que eu gosto muito, mas essa aula vai ficar gravada e as outras turmas vão acabar assistindo, que são todas, no caso. Mas essa turma online eu adoro. Eu já ia falar uma coisa aqui que eu ia me comprometer. Mas eu gosto muito de vocês, é verdade. Pico de felicidade da semana da Sora. Mal sabe ela que eu tava... Ai, não, tô brincando, gente. Brincadeiríssima. A Sora é um stand-up. A Sora faz stand-up, tá? Gente, a gente vinha falando da introdução da redação da URGS. Eu fico muito empolgada falando sobre isso. É sério, eu tava agora, só para provar para vocês por que eu me atrasei para a aula de vocês, analisando essas redações aqui, ó, que estão aqui atrás. Eu preciso terminar aquele outro material, depois eu analiso com vocês. 4 introduçõezinhas da URGS que tiraram 15 nos últimos anos. Gente, isso aqui é poesia. A redação da URGS é muito boa. E daí aqui eu já vou fazer um gancho com isso que eu vou falar agora. O Enem tem uma estrutura fixa e o corretor já está esperando. Eu abro várias redações do Enem e vou pintando a estrutura e ela é sempre igual, da introdução, dos desenvolvimentos, da conclusão. É previsível a estrutura do Enem. E o corretor já está esperando aquilo ali e o aluno ele já sabe o que fazer. Tanto que o Enem, ele fica fixo numa estrutura e muitas vezes a argumentação fica num lugar comum. E daí a galera fica, não, porque o Enem mudou muito, agora não pode mais isso, não pode mais aquilo. Sim, até a página 2, né? Porque daí a gente vai dizer, pegar como referência a banca do ano passado, para dizer que o Enem mudou. Cara, tem menos redação nota 1000, acho que tem umas 6 só. Só que essas redações nota 1000, pelo menos as que eu li, elas vão apresentar argumentações que ficam num lugar comum, que é botar a culpa no governo, botar a culpa na mídia, né? Aquelas invisibilidades que a gente já está prevendo.
Então, assim, não é que o Enem é uma prova extremamente inovadora. Ele tem regras em específico, que a gente vai aprender todas e seguir. Mas é uma redação fixa em estrutura. Isso é inegável, não tem como discordar. A redação da URGS, ela não é fixa em estrutura. Desculpa, mas tu pega várias redações nota 15 da URGS e vamos entender aqui que a redação nota 1000 do Enem e a redação nota 15 na URGS são o gabarito da prova de redação. É a pessoa que não teve nenhum erro apontado no seu texto. Não que sejam textos perfeitos, tá? Mas que, perante a banca naquele ano, atingiram o que precisava atingir. Gabaritos da prova, tá? A gente pega redações 1000 do Enem, a gente vê muitas coisas parecidas, semelhantes, pinta e estrutura igual. A gente não consegue fazer isso com a URGS. A gente vê, sim, coisas em comum, tá? Ó, isso aqui eu prometo para vocês, essas 3 partes que vocês estão vendo, em todo o texto da URGS, elas vão aparecer. Parte 1, olha, cadê minha caneta? Vai, eu tô empolgada aqui falando, tira minha caneta. Então, a parte 1, tu vai ter um momento em que na introdução o aluno vai apresentar o texto base, tu vai ver acontecendo o posicionamento do autor dentro da introdução e tu vai ver o anúncio dos argumentos. Isso aqui vai acontecer na introdução da URGS. Mas agora, como isso vai acontecer, não é previsível igual no Enem. No Enem, o corretor já está ali, ó, vai ter um repertório, aí vai ter o problema temático apontado a partir das palavras do tema, vai ter o argumento 1 e 2. O corretor já sabe, ele já vai corrigir procurando isso. Aqui na URGS, não. A gente vai ler 5 introduções e elas vão ser diferentes, as com bom desempenho. Porque os alunos inovam, eles têm espaço para isso. O Enem gosta muito da forma, a URGS gosta muito mais do conteúdo. O Enem, de novo, já falei isso aqui, é a pessoa que gosta de ti, se apaixona por ti, pela tua aparência. A URGS quer tomar um café contigo, quer te ouvir, é pela tua essência. As duas juntas, elas são o amor. Corações. Jackson, corações na edição, por favor. Tá? Então é isso. Sora, qual nota tu considera ruim na URGS? Depende do tema, tá? Depende do tema e do curso que tu quer. Isso aí vai ser importante, tá? Na URGS. Claro que é peso 3 para todos os cursos, a redação. Mas, assim, um 11 para cima, dependendo do curso, já é o suficiente para ti. Para medicina tem que ser 13, tá, gente? Mas, assim, para outros cursos, 11, 12 são notas boas. A nota é ruim de 10 para baixo, assim. É ruim, não, ela não é muito competitiva, tá? Qual a nota máxima da redação da URGS? 15, Raquel. Me dá a impressão. Pode passar aqui e retirar com a gente tem 2 impressoras. Ah, não. Acho que na URGS vale mais a ideia do que o jeito. Isso, Matheus, isso, até a página 2, tá? Já vou falar sobre isso que tu disse. Porque assim, ó, vou falar agora, na verdade. O jeito que foi escrito, a URGS avalia 40% da nota gramática. Eles medem todo esse xalalá de que a autoria é importante, a criatividade, o que é lindo, porque, de fato, a gente tem que avaliar a essência, mas e o resto? Sabe? E a parte gramatical, tem aluno que perde nota porque erra uma de crase, e a nota atira lá para baixo, porque o peso é muito grande da gramática. E daí a forma importa mais que o conteúdo. Isso eu sou contra. A gramática na URGS deveria valer menos, 20%, tá? É o meu único adendo. Fora isso, eu amo a redação da URGS, tá? Só que eu entendo que eles fazem isso para conseguir excluir a galera, para conseguir baixar essas notas. Senão, se eu considerar só os aspectos criativos, o aluno consegue treinar a criatividade. O que diferencia os alunos da URGS é que tem gente que é muito ruim em gramática, escreve bem, tem ideias boas, mas é ruim em gramática. Então é isso, gente, galera. A gente tem que trabalhar a gramática na redação. Teremos aula sobre isso. A federal é tudo de bom. Ai, 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 socorro. Não sei o que vocês estão falando. Ainda bem que não vou fazer a URGS. Tá. Gente, para quem não vai fazer a URGS, né? A gente vai falar depois de outros gêneros que eu amo, sou apaixonada pela redação de Santa Maria, tá? E Santa Catarina também. São bem mais URGS no sentido criativo. Eles vão valorizar bastante esses movimentos criativos que a gente vai observar nesses textos URGS também. Então, não se preocupem, né? Não vão embora, tá? Eu tenho medo, diz ali. Gente, vamos observar essas 3 partes aqui. Anotem aí que isso aqui é a estrutura da introdução URGS. Era disso que a gente estava falando na semana passada. E daí, aqui na frente de vocês, vocês vão ver essa primeira parte ali. Ó, apresentar o texto base, o tópico 1. Dentro de uma introdução URGS, é obrigatório a apresentação do texto base. E aqui a gente tem um exemplo de como... Um exemplo de como isso pode ser feito, tá vendo? E é de forma bem direta. Tem um texto que tirou 15 no ano passado, de um menino, muito bom o texto, só que ele é bem direto e reto, assim, e eu gosto disso, tá? Isso é muito característica do aluno. E aqui também, é bem direto e reto.
Lembrando, a gente está analisando a prova de 2022, né? Continuação ali do que a gente parou de falar na semana passada. E ele vem direto no ponto, ó, para apresentar o texto base, eu falo o título, o autor e posso botar outros elementos se eu quiser, onde ele foi publicado, né? E mais informações. Então, aqui, em entrevista veiculada pelo jornal Valor Econômico em 2016, a ex-presidente da Irlanda, Mary Robson, apresenta uma reflexão relevante sobre a intersecção, a relação entre mudanças climáticas e direitos humanos. Eu consegui apresentar todo o texto base a partir de alguns elementos dele. Então, a tua redação da URGS, ela vai ter a característica de lá no início sempre dizer, no texto, ó, tu pode começar assim, no texto, ó, o teu modelinho, tal, aí tu X, né, aqui o texto. No texto tal, o autor, o nome dele vai ser Isabelle, cadê a Isabelle? Daí a Isabelle é a autora. Conhece o nome dela? Isabelle. Ah, eu não vou escrever todo o sobrenome da Isabelle, né? Mas vocês entenderam que é Soares. Tira essa. Eu quero tirar essa aspas, tá? Me arrependo dela. Quero botar o nome da Isabelle. Fala sobre. O que a Isabelle tem cara que ela gosta? Ah, tá. Sobre o show do BTS que acontecerá no Brasil em 2026. E a Isabelle falando, então, que ela tá muito ansiosa para esse show. Amei, diz ela. Viu? É isso aí. Então, é tu apresentar o autor, o que aquele texto fala, né? E o título do texto, caso ele tenha um texto. E é isso, tá? Beleza. O que é opcional, gente, aqui nesse movimento de introdução? Já anota aí. Tu iniciar com o repertório, nessa frase 1. Tu botar a situação comunicativa. Ou tu já deixar o teu posicionamento explícito. Tu já dizer se tu vai concordar ou discordar. Tudo isso na introdução é opcional, mas é fortemente recomendado. Se a gente lê as redações nota 15, todas elas vão ter alguma coisa disso aqui, principalmente a situação comunicativa e o posicionamento explícito. O repertório é muito de aluno para aluno. Tem aluno que coloca, tem aluno que não coloca. Aí ele é bem opcional. Tu vai colocar como? Se tu tiver algum repertório que tu acha que vai encaixar muito bem ali. Tu não vai forçar o repertório, igual a gente faz no Enem. Lembra que no Enem, início do texto, o que é top? Repertório. Aqui não. Então tem essa diferença. Tu vai colocar um repertório se for muito bom ter um ali. Olha esse aqui que bom. É o mesmo exemplo de texto. Agora que eu vi que tá cortando, vocês têm que me avisar. É o mesmo exemplo de texto, tá vendo? E o que diz ali? Subestimar, ó, o início do texto. Subestimar a necessidade de preservar o meio ambiente é caminhar para a extinção. Pensamento interessantíssimo do Milton Santos, né, que é um geógrafo. Vocês vão falar bastante dele com o Luciano, eu acho, tá? Então, com o Luciano e com o Lucas também, em geografia, né? Ele fala, subestimar a necessidade de preservar o meio ambiente é caminhar para a extinção. É o que todos nós temos feito, né, gente, enquanto humanidade. A gente subestima a cada ação que a gente faz e naturaliza de degradação ambiental, a gente subestima a necessidade de preservação. E daí eu começo com essa frase. E aí vem a apresentação, a da situação comunicativa. Inicio o meu discurso, caros jurados, com essa pontual citação do geógrafo Milton Santos, para contextualizar, daí vem os outros elementos, ó, o texto, o autor, para contextualizar a fala, faltou um A ali, a gente arruma agora para não postar errado para vocês, a fala presente na entrevista veiculada pelo jornal Valor Econômico em 2016, em que a ex-presidente da Irlanda, Mary Robson, apresenta uma reflexão relevante sobre a intersecção entre mudanças climáticas e direitos humanos. Tá vendo aqui, ó, gente, como o repertório ele entrou, e olha só a pérola, da mesma forma, tá vendo? Só que eu encaixei melhor na discussão. No Enem, a gente meio que usa para fazer uma comparação com o problema temático. De forma análoga ao pensamento de Milton Santos, no Enem tem isso, né? A falta, a ausência da preservação ambiental, né? A necessidade de observar as perspectivas acerca da preservação, o tema de vocês semana passada, revela que o ser humano, ou que a humanidade, ou que no contexto brasileiro, nós temos caminhado para a extinção, nós temos tido atitudes que encaminham a nossa sociedade ou a nossa espécie para extinção, sei lá, tu vai fazer um desdobramento assim. Aqui não. Aqui, gente, é botar o repertório para dizer, olha, estou iniciando meu discurso com isso aqui para refletir em relação a esse texto. Na URGS é muito mais essa a intenção, o uso do repertório do que outras, tá? Então, aqui um exemplo de como fazer.
Daí, galera, isso aqui seria como apresentar o texto base. Depois, a URGS vai pedir que tu deixe claro o posicionamento na introdução desse autor. Por quê? Porque depois tu vai ter que se posicionar, né? Tu vai ter que dizer, olha, eu concordo, eu discordo. Só que para tu dizer que tu concorda com alguma coisa ou que tu discorda, tu precisa saber o que o autor ele falou, né? Tem gente que apresenta o texto base e fala assim, no texto tal, o autor tal fala sobre tal assunto. E eu concordo com ele. Tá, mas só disse que ele falou sobre o assunto, não disse qual o posicionamento dele em relação àquelas ideias, né? Então, às vezes, isso fica faltando, não pode. Uma forma de continuar, né, essa introdução aqui, apresentando daí o posicionamento do autor, seria escrever. Ao defender que os impactos ambientais intensificam desigualdades e atingem, sobretudo, populações vulneráveis, a autora evidencia a existência de uma profunda injustiça climática. Quando ele fala que ela reflete a injustiça climática, a gente tem, então, um apontamento... Ai, eu tô muito incomodada com o meu cabelo. Vou fazer uma coisa mais... Tá. A gente tem, então, um apontamento indicativo da opinião dessa autora em relação ao tema. Qual que é a opinião dela? Há uma injustiça climática. Os direitos das pessoas esbarram, né, e são prejudicados a partir de mudanças climáticas. O tema é amanhã, tá, Maria? Sempre quarta ou quinta. Mais tardar na quinta. Como teve feriado, aí tem uma tolerância maior. É que era sempre quarta. Só que daí na quarta, às vezes não dá tempo, né? Porque tem que publicar para todas as turmas, daí é mais demorado. Aí, mais tardar quinta, tá? Sempre. Mas até amanhã vai estar lá. Dá um spoiler pra gente, prof. Eu não lembro. Não é por mal que eu... Qual que era? O que era que eu tinha dito que ia ser? É que eu falei um tema e não gostaram. É direito dos animais. Alguma coisa assim. Era sobre o uso de focinheira nos cachorros. A galera vaiou um monte. Eu me senti humilhada. Daí eu mudei. Agora eu não sei o que é, tá? Troquei, né? A galera odiou falar sobre isso. Eu acho que é importante. Porque a galera não bota a focinheira no cachorro. Tem gente que acha que tem que botar, tem gente que acha que não. É interessante de falar. Mas vai ser um outro tema daí, tá? Não vai ser esse. A galera me apoiando. Eu sendo contra o uso de focinheira. Eu quero do cachorro. Vocês querem falar do cachorro? Vai ser sobre direitos dos animais, tá, gente? Não necessariamente focinheira. Isabelle, eu sou a favor. Eu falei errado. Eu acho que tem que botar... Porque pode, mesmo que o teu cachorro não é brabo, né? Se todos usarem, a gente evita, né, que os cachorros agressivos eles fiquem sem focinheira, tá? Voltando para cá, uso de focinheira em certas pessoas. A Joana mandando em direto para a Isabelle. Nossa, brincando, criando treta lá. Ó, a Isabelle mesmo se acusou. Tá. Ao defender que os impactos ambientais intensificam igualdades e atingem a autora evidencia a existência de uma profunda injustiça climática. Pá, tu apontou o questionamento do autor, o posicionamento dele. Isso pode ser feito numa frase separada, ou tu pode fazer isso naturalmente dentro da introdução, entende? Pode ser automático. Então, não se preocupe em ter que fazer uma frase isolada para isso. Não necessariamente tu vai precisar. Depois, gente, a gente tem a finalização, né, dessa introdução com o apontamento dos argumentos. Em algum momento da tua introdução, tu precisa apontar argumento 1 e 2, que vão ser aprofundados e melhor desdobrados dentro dos desenvolvimentos, tá? Olha só, diante disso, isso aqui seria o final da introdução. Penso que as ideias da ex-presidente são fundamentais. Quero ver se está cortando. Não sei se está cortando meu campo. São fundamentais por revelarem 2 pontos cruciais. A crise ambiental como violadora de direitos humanos e os interesses econômicos que dificultam a consolidação de uma verdadeira justiça climática. Então, aqui o argumento 1, ó, a crise climática violadora dos direitos humanos, ela falava isso na resposta número 1 que ela dava na entrevista. E depois os interesses econômicos. Lá uma das últimas perguntas foi essa, né? Que havia muitos interesses econômicos dentro dessa questão das mudanças climáticas, né? Então, nunca vai haver de acordo com o ponto de vista da autora, tá? Nunca vai haver uma superpreservação ambiental porque os interesses econômicos, eles prevalecem. E a autora dizia isso. Aqui a gente tem uma confirmação, né, da visão dessa autora e 2 argumentos, né, D1 e D2 sendo apresentados. E essa é a introdução da URGS, tá, gente? Todas as partes que ela precisa ter. No ano de 2022, deixa eu ver se eu consigo apresentar agora. Agora sim. No ano de 2022, a gente teve algumas redações com bom desempenho. Esse ano eu achei que, em relação aos outros, menos redações tiveram notas altas, tá? A maioria foi 13, ali a grande concentração das redações foi no 13.
E a galera teve um pouco de dificuldade de falar sobre isso também, tá? Então, a gente vai ver aqui 2 exemplos de textos que tiraram notas altas na URGS nesse ano aqui. O primeiro tirou 15, ou seja, foi o gabarito da prova. Em relação a isso aqui, a gente não vai apontar nenhum tipo de equívoco em relação a essa introdução aqui. E ela vai apresentar tudo que a gente viu ali de obrigatório. Tem que apresentar o texto base, tem que ficar claro o posicionamento do autor e tem que apresentar argumento 1 e 2. Título: O mundo terminará sem o homem. É um título interessante ou não é? É um título que te bate e daí tu fica pensando que, tá, o mundo ele vai acabar. E quando ele acabar, o homem não vai nem mais existir, porque o homem vai ser extinto antes. Olha a reflexão. Tu fica impactado com aquilo ali, fica pensando, meu Deus, eu tenho que tomar banhos mais rápidos, talvez. A gente fica já refletindo. 8 linhas, tá vendo? A gente viu já uma introdução da URGS que tinha 12, algumas têm 7, outras têm 10, isso depende muito, lembra? Tem elementos na introdução da URGS que são obrigatórios e outros que são opcionais. Quais deles tu vai levar para o teu texto? Tu vai botar todos os opcionais? Vai fazer só o que é obrigatório? Isso vai determinar uma introdução mais curta ou um pouquinho mais comprida, tá? Ô, Raquel, mas tu vai testando várias formas de fazer título, várias analogias, metáforas, né, para compor teu título, e daí tu vai tendo mais facilidade. Por isso que tem que escrever, né? A gente vai ter aula de recursos criativos para URGS. Não se preocupem. Olha só. O mundo terminará sem o homem. A entrevista da ex-presidente da Irlanda, Mary Robson, já apresentou o texto base, tá vendo? Traz uma importante reflexão acerca da relação entre as mudanças climáticas e direitos humanos. Apresentou o texto base, o autor, o assunto. Sobre esse assunto, não há dúvidas de que as populações dos países pobres são as que possuem seus direitos mais ameaçados à medida que a população aumenta. Ponto. Aqui eu tenho o argumento 1 sendo apresentado junto já com o que o autor está dizendo, tá vendo? Não há dúvidas, eu já mostro um movimento de concordância em relação a esse texto. Então, eu já tenho o posicionamento ali implícito desse autor. E o meu tá claro, né? Não há dúvidas, eu estou dizendo que no D1 eu vou concordar. Vou concordar com o fato de que as pessoas mais pobres são mais afetadas. Daí, o que eu tenho de continuação aqui? Todavia, o que é todavia? É uma conjunção, tá? De contrariedade, uma conjunção adversativa. Se eu tenho uma conjunção adversativa aqui fazendo essa coesão entre as duas frases, eu tenho uma ideia e aqui vai vir uma ideia contrária. Não há dúvidas em relação ao que o autor diz aqui, mas aqui há. Todavia, diferentemente do mencionado por Mary, e daí aqui eu vou ter uma redação em que o D1 concorda com o autor e o D2 discorda. Então, vai falar, diferentemente do mencionado por Mary, a sociedade possui conhecimento de que as comunidades mais necessitadas sofrem maior impacto. E essa aqui foi a redação que disse que as pessoas, elas sabem sim que o impacto sobre as pessoas mais pobres das mudanças climáticas é maior, elas só não se importam. É nessa redação que o aluno faz essa argumentação. E aí ele apresenta o argumento 2, também se posicionando. Concordo, discordo. Argumento 1, 2. Isso aqui vai vir no D1, isso aqui vai vir no D2. E daí aqui fecha, Nesse sentido, mostra-se difícil manter a esperança em um povo tão egoísta que não busca resolver essa injustiça. E daí encerra essa introdução, né, de forma mais complementando, né, a frase anterior ali sobre a ganância humana, o egoísmo e tal. Essa redação tirou 15, nota máxima. É uma introdução super simples, super simples. Ela tem posicionamento, ela apresenta o texto base, ela vai direto ao ponto. Tá? Uma outra redação com bom desempenho nesse ano foi essa aqui, tirou 14,3, é uma nota boa. Essa aqui está digitadinha. E daí essa aqui, que tirou 15, não tem repertório. Essa aqui que tirou 14,3 tem. É opcional, lembra o repertório. Daí, olha só, outro jeito de botar o repertório. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que vocês vão estudar também em Geografia, né, da ONU, prevê, entre suas inúmeras metas, a redução do desmatamento e a maior propagação de igualdade de direitos aos habitantes dos países participantes do projeto. Então, trouxe aqui uma das coisas que a Agenda 2030 faz, né? Por quê? Porque a Agenda 2030, ela vai trazer ali uma série de ODS, que a gente chama, né? Que são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Vários. E alguns deles vão ser sobre meio ambiente, outros sobre igualdade de gênero, outros vão ser sobre
erradicação da pobreza. Então, é um baita repertório, tá, para redação. Por isso que eu indico, inclusive, a leitura de todos esses objetivos, né? Porque são repertórios para todos os eixos, tem sobre saúde também. Enfim, aqui, o que está dizendo? Que um desses objetivos vai misturar questões sociais e ambientais. E foi isso que ela apresentou nessa primeira frase. Então, ela diz, curiosamente inseridos no programa, os objetivos sociais estão ligados à sustentabilidade ambiental pela nítida relação entre direitos humanos e mudanças climáticas. Gente, aqui qual foi a intenção do repertório, de eu botar um repertório na introdução? Foi mostrar que o autor está certo. O meu repertório é um elemento de concordância. Olha só, a ONU diz que tem relação entre direitos sociais e questões ambientais e mudanças climáticas. Prova disso é a Agenda 2030. Então, ela vai dizer aqui, ó, como defendido pela ex-presidente irlandesa Mary Robson e publicada pelo jornal Valor Econômico. Então, isso aqui não foi porque eu quero trazer algo sobre o tema para começar a contextualização. Não, eu vou trazer uma prova para mostrar que essa autora, a visão dessa autora tá bem sustentada. Tanto que a ONU vai dizer isso. A ONU vai juntar, aproximar essas ideias, né, sociais e ambientais. Então, a Mary Robson, ela tá super certa. Enfim, afinal, a intensificação de problemas gerados por essas modificações afetam negativamente o bem-estar de comunidades pobres e periféricas, esse aqui vai ser o D1, argumento 1, que infelizmente são ainda mais marginalizadas pela sociedade, indo de encontro aos seus direitos. 37. Ah, por causa da gramática, fica quebrado. É por causa dos errinhos de gramática. O cálculo da URGS é muito louco, gente. O cálculo da URGS para corrigir é assim, ó. Tu soma a expressão, né? Então, expressão, que é a gramática. Deixa eu pegar a caneta. Vocês vão morrer com esse cálculo. É expressão vezes 1,5 mais estrutura, dividido por 2,4 vezes 0,6. Essa é a nota da URGS. É terrível. Então, aí chega num número, né? Eles fazem daí só a parcial ali com a holística, tá? Show? Entenderam? É difícil. Só fazia de 0 a 10, tá bom. Matheus rabugento. Mas é assim, Matheus. Ah, agora ele riu. Eu achei que tava brabo. Ele riu. É porque não tem como ver a entonação, gente, no chat de vocês, se vocês estão bravos ou não. O que eu tava falando mesmo? Ah, isso aqui, ó. Indo de encontro. Aqui eu ia dar uma palestrada. Gente, diferenças gramaticais. Quando algo vai de encontro, ele vai contra, tá? Quando vai de encontro a, é porque quer dizer que aquilo está contra, são ideias opostas. Quando vai ao encontro de, daí é porque é uma concordância. As minhas ideias vão ao encontro das tuas, a gente concorda. As minhas ideias vão de encontro às tuas, a gente discorda, tá? Então tem essa diferença. Aqui está falando que as pessoas, quando tem, né, algum tipo de situação climática, isso vai de encontro aos direitos delas, vai contra, né? Quando elas precisam vivenciar essa marginalização, né, em decorrência de situações climáticas extremas, tipo uma enchente, seca e etc. E é isso, galera. Terminamos. Temos ainda uns minutinhos para fazermos perguntas. A URGS não dá arrego nem para calcular a nota. Não, para nada, né? Gente, nem sobre a nota da URGS, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eles precisam que a redação da URGS, ela seja assim. Porque eles conseguem fazer uma correção mais criteriosa e que exclua alguns candidatos. Não tem lugar para todo mundo, né, na universidade. Então, precisa ser do jeito que é a prova. Precisa ser, se o aluno não vai atingir uma pontuação específica mínima em física, a gente não vai nem corrigir a redação dele. Ai, senhora, mas eu fiz uma redação genial. Eles não vão corrigir, porque eles tem um número específico de corretores ali à disposição, eles já estão contando com aquele número limitado, que muita gente vai mal nas provas, entendeu? Que várias redações não vão nem ser corrigidas. Tendo um número menor de redação, eu tenho mais qualidade na minha correção. Muito diferente do Enem, todas as redações são corrigidas. E às vezes o número não dá conta de corretores. E daí surgem os problemas que surgiram no ano passado, tá? Gente, a Maíra chorando. Sora, a partir de quando seria uma nota razoável ou boa na redação da URGS? Mais ou menos a partir de 10, 11. Depende do curso que tu quer, tá? Porque para fazer a tua média ali. Mas 11, 12 é boa. Se tu quer que eu te relate o que eu já vi,
nas cartilhas de medicina, né? Porque medicina é o curso em que os alunos organizam as suas redações, né? As redações que eles fizeram para entrar na URGS. Eu já vi notas a partir de 9. Só que daí não tem lá se o aluno tinha alguma cota, não tem, né? Como que ele chegou naquela vaga com a escrita daquela redação. Então, a gente não pode pegar como base. A gente pega como base as 13 mais. Mas talvez tu tire 10 e consiga entrar, tá? Então, uma nota razoável a partir de 10. Beleza? Gente, boa noite. Foi um prazer. Amanhã nós nos vemos de novo, né? O Lu dá o primeiro período e eu dou o último daí, tá? Ele dá o primeiro depois do recreio. Não tivemos aula com o Lucas, mas eu vou trazer aqui uma consideração em relação ao conteúdo dele, sobre os relevos. Gente, quais coisas vocês têm relevado na vida de vocês? Tô brincando. Eu adorei essa piada, eu inventei ela hoje porque eu ia substituir o Lucas. Tá, contem pra ele, que ele vai ficar super bravo. Um beijo, viu? Chuva de beijos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Se passou. Deixa ela com as piadas dela, é o jeitinho dela. Beijo.